7 anos. 7 anos de muito silêncio, sumiço e mistério. Um final que nunca existiu. Uma história que parecia congelada no tempo. Mas agora, finalmente, Gumball está de volta. E se você se lembra daquele último episódio, aquele caos bizarro, onde a escola vira um pesadelo, com o Rob tentando apagar a realidade inteira e Elmore começando a colapsar, então você sabe exatamente do que eu tô falando. A gente ficou ali, parado, esperando alguma resposta, um possível filme, um final, qualquer coisa. E o que veio foi nada. Só o tempo que foi passando e quase apagou o Gumball da memória de todo mundo. Mas calma aí, que eu tenho que te dizer que ainda não acabou. Porque ainda em 2025, o caos tá voltando para Elmore. E dessa vez, com um novo nome, possíveis novas vozes, um novo episódio que já vou te contar tudo o que acontece e quem sabe até mesmo aquele final que a gente tanto esperava. Mas antes de mergulhar de cabeça nessa nova fase, tem uma coisa que você precisa entender. Sabe aquele final? Então, tudo que veio antes importa mais do que nunca agora. Então se ajeita aí, porque hoje a gente vai reviver tudo. Bem-vindo de volta ao maravilhosamente estranho mundo de Gumball. Para você entender para onde a série vai agora, a gente precisa lembrar onde ela parou. O último episódio da sexta temporada se chama A Inquisição. A história começa com a chegada de um novo superintendente em Elmore. Ele chega com aquele plano sinistro de transformar todos os alunos da escola em versões humanas, literalmente. Ele quer apagar aquela essência maluca de Elmore, acabar com os personagens absurdos, os estilos diferentes, as coisas sem sentido, tudo que não é normal precisava ser removido. E sim, essa aqui é uma crítica direta e afiada sobre a padronização. Só que aqui vem um plot twist. Esse novo superintendente é na realidade Rob. E sim, esse é o mesmo Rob que passou a série inteira sendo ignorado, deformado, esquecido e que foi tragado pelo vazio. Aquele lugar tenebroso onde tudo que é inconsistente ou que quebra as regras do universo vai parar. Só que lá dentro, Rob viu tudo e voltou completamente obcecado com a ideia de consertar o mundo, porém do jeito errado. Ele quer apagar as loucuras, quer forçar a normalidade e quer apagar a essência de Gumball, como nós dissemos. E aí, nos últimos momentos da série, tudo está desmoronando. E quando a gente esperava que ia ter alguma coisa, o que a série faz? Simplesmente um corte seco, tela preta e acabou. Esse aqui foi o fim de Gumball 7 anos atrás. Ou melhor, o fim provisório. Alguns anos atrás, o criador da série, bem, eu não vou falar o nome dele inteiro, vai estar escrito aí, se eu falar fica estranho. Enfim, anunciou que teria um filme que serviria como continuação direta da Inquisição. Mas infelizmente o projeto travou e simplesmente sumiu. E o que era para ser um encerramento das séries mais criativas já feitas, virou um limbo, sem sentido nenhum. E então, 2025 chegou, e do nada o canal oficial da série solta um teaser, e quem é fã sente na alma. Tudo começa aqui com Gumball e Darwin acordando em casa. Mas essa não é a casa que a gente conhece. Na realidade é, mas tá tudo empoeirado, desbotado, com um clima meio morto. Tipo cenário de série cancelada, literalmente, que é quase o que aconteceu aqui. Elmore parecia que estava esquecida, como se tivesse sido apagada da realidade. E aí vem um diálogo entre os dois irmãos. Gumball começa com, cara, a gente tá atrasado pra escola, e Darwin pergunta, atrasado quanto tempo? E a resposta dele, cara, é incrível. Tipo, 7 anos. 7 anos. Exatamente o mesmo tempo que passou entre a Inquisição e o atual teaser. E aqui é genial, tá? A série se reconhece e sabe que foi meio esquecida e usa isso como parte da história. Gumball, por sua vez, espirra e com isso limpa toda a cidade. Tudo volta ao normal. As cores, os sons, a energia, mas como eles já estavam atrasados, eles simplesmente voltam a dormir. E se você tá pensando que esse é o fim, não. Porque logo depois disso, entra a logo clássica da série. Mas de repente, um glitch acontece e ela vira o maravilhosamente estranho mundo de Gumball. Essa mudança de nome pegou a maioria dos fãs de surpresa. Muitos pensaram que poderia ser um reboot, uma nova série, uma nova fase, mas os criadores vieram e falaram com todas as letras. Não era um reboot, não era um spin-off, é uma continuação. Tipo o que rolou com Steven Universo Futuri, ou até mesmo apenas um show. É o mesmo universo, os mesmos personagens, mas agora com uma nova energia e liberdade criativa máxima. Ou seja, é Gumball em modo turbo. E esse aqui já é um spoiler do próximo vídeo, tá? E aqui entra a dúvida de alguns brasileiros. E a dublagem, o que vai acontecer? Por enquanto não tem confirmação oficial nenhuma dos estúdios, mas sendo realista, é bem provável que parte do elenco seja trocado, principalmente os dubladores infantis, por conta da idade e mudança de voz. Assim como aconteceu com a dublagem em inglês, que a maioria dos dubladores foram trocados, mantendo apenas a voz original do pai e da mãe de Anaís, Gumball e Darwin. Mas todo esse papo técnico fica para outro vídeo, outro canal, não é com nós. Porque agora a nova temporada já começou, e o primeiro episódio é um tapa na cara com o hambúrguer. O nome do primeiro episódio dessa nova fase é The Bug, ou o hambúrguer. E cara, ele já chega mostrando que Gumball não perdeu o jeito. Infelizmente a gente não tem imagens oficiais, porque isso aqui foi lançado num festival de filmes. E pô, sinceramente, eu procurei, só encontrei
criar algumas imagens, então vamos ficar com o que a gente tem aqui. Tudo começou com uma simples missão. Gumball e Dive estavam querendo comer saudável. Parecia até fácil, mas em Elmore nada é o que parece. Eles vão atrás de uma vida sem fast food, mas logo descobrem que é impossível, porque todas as lojas da cidade pertencem à mesma empresa, a Bilderberger Corp. Sim, até as comidas orgânicas, mesmo a salada, tinha um dono. Eles tentam até plantar a própria comida, mas adivinha quem aparece para impedir? Larry. Sim, o Larry, aquele funcionário que trabalha em todas as lojas da cidade. É genial, é doido, é puramente Gumball. A cidade foi engolida por aquele monopólio onde ninguém sabe o que é liberdade de escolha, e quanto mais Gumball e Darwin tentam resistir, mais fracos eles ficam. Até que enfrentam o chefão, o dono dessa corporação. Rola briga, caos, e eles acabam com o olho roxo. E fim do episódio. Simplesmente isso aqui é assustadoramente real, esse aqui é muito bom. Esse episódio por si só já mostra que Gumball voltou afiado, não só na comédia sem sentido, mas na crítica social, que sempre foi um ponto importante da série. Esse lance de monopólio, de comida saudável, tipo um luxo, daquela falsa sensação de escolha, tudo ali embutido no roteiro que parece bobo à primeira vista, mas que bate fundo se você prestar atenção. E agora o outro ponto importante, onde esses novos episódios vão ser exibidos? Antes Gumball era da Cartoon Network, mas agora a coisa mudou de vez. Nos Estados Unidos, por exemplo, a série vai rolar no Hulu TV, em alguns outros países também na Disney Plus, e no Brasil provavelmente vai ser exibida na Max, a antiga HBO. Mas não se surpreenda se no futuro ele aparecer em outra plataforma. E se você está se perguntando o que aconteceu com o Rob, o vazio, e a nova série vai continuar de onde parou, essa é uma ótima pergunta e sinceramente a resposta é bem complicada. Nesse episódio que nós contamos não tem menção direta nenhuma ao Rob, o vazio não aparece, não tem flashback, nenhum gancho, mas isso também não significa que a série ignorou tudo. Os sinais do vazio estão por todas as partes. No teaser, por exemplo, a logo clássica é engolida por um glitch, e isso aqui não é por acaso. Além disso, circulam nomes dos próximos episódios que vão vir ao ar, tipo o cancelamento, o retrato e até um que não é confirmado exatamente, chamado o retorno do vazio. E além disso, o próprio criador da série disse em uma entrevista que nunca quis que a Inquisição fosse o fim de seu desenho. E também tem aquele ponto, você se lembra do filme, né, que travou? Então, ele voltou. E Ben tá reescrevendo o roteiro agora com calma, com profundidade e disse que principalmente quer entregar um encerramento que a série merece. Então, na minha opinião, essa nova temporada seria tipo uma ponte, um reencontro dos fãs com o desenho para só depois finalizarmos com o filme contando tudo o que acontece depois da Inquisição. E aí entra a camada mais profunda de Gumball. Por trás de toda essa zoeira, dos estilos visuais misturados, das piadas aptas, Gumball sempre foi sobre algo a mais. Sobre identidade, sobre caos, sobre sentir que você é estranho demais para se encaixar. E agora, mais do que nunca, sobre ser esquecida. Essa cena do teaser, onde Gumball acorda em uma Elmore morta, sem cor, coberta de poeira, diz muito. Eles não envelheceram, mas nós sim. Eles estavam parados um tempo, a série congelou e agora acordaram. Gumball é uma metáfora perfeita para o estado atual da criatividade. Isso aqui é um papo mais, filosófico. Em um universo onde tudo pode conviver, se a indústria não padronizar tudo, pode até sumir. E olha, essa temporada aqui vai ter 40 episódios, e isso é muito, muito mais do que a média das animações atuais. E com isso vem inúmeras possibilidades. Episódios aleatórios, tipo esse do T-Bug, por exemplo, arcos maiores que voltam a contar sobre Rob e o vazio, retorno de personagens esquecidos, talvez role até um live action pra vocês terem uma noção. Os produtores mesmo já falaram que o plano é elevar ainda mais o nível visual e narrativo da série. Mais liberdade, mais crítica, mais Gumball. E é por isso que mesmo depois de tanto tempo, Gumball ainda importa. Ele sobreviveu e agora voltou com tudo. E se você quiser entender mais um pouco da história, do que acontece antes desse novo desenho, corre lá no primeiro vídeo do canal onde a gente contou a saga completa de Gumball. E sim, é antigo, mas ainda assim é muito bom, tá? Vale a pena. E bem, por hoje é isso. Esse foi mais um vídeo extra, e se vocês quiserem que eu traga, assim que forem lançando os episódios de Gumball, uma análise de cada episódio, deixa uns comentários aí. É isso, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!